Olá, amigo citricultor e profissional do setor. Este é o nosso Fundeciclos Podcast, podcast da citricultura brasileira. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos juntos mais uma vez para ampliar o nosso conhecimento sobre a citricultura. É muito bom ter você com a gente aqui na tela do seu computador, na tela do seu celular. E hoje nós recebemos o professor Daniel Andrade, da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Jaboticabal, coordenador do Acarolab. Temos o prazer da presença do Arthur Tomazetto, engenheiro agrônomo do Fundeciclos. E a nossa conversa é sobre o manejo e orientações sobre o ácaro da falsa ferrugem, praga que ocorre durante o ano todo, mas que em determinados momentos ele tem uma incidência, uma ocorrência maior e que pode causar muitos prejuízos se não receber um manejo adequado. A prosa por aqui, você já sabe, sempre rende. E eu vou começar agradecendo a presença de vocês. Professor Daniel, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, Rodrigo, a oportunidade de estar aqui com vocês. O Fundeciclos, né? A gente sabe da importância que o Fundeciclos tem para a citricultura. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E eu estou muito feliz também. A gente teve, pelo menos umas 3, 4 vezes aí de contato. Na pandemia foi o webinar, depois no podcast sem o vídeo, né? No podcast raiz, nós conversamos aí pelo menos umas 2, 3 vezes. Então agora estou tendo o prazer de conhecê-lo pessoalmente. O prazer é meu, sempre uma satisfação estar aqui, né? Contem comigo, a gente sabe do trabalho essencial que o Fundeciclos exerce para a citricultura brasileira e mundial. Então, estou à disposição para que vocês precisarem. É o que tentamos fazer, né, Arthur? Você que leva informações aí para o campo, seja muito bem-vindo. Vai levar informações para o campo, mas agora por aqui. Exato. Rodrigo, obrigado. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Primeira vez aqui ao vivo. Espero poder contribuir aí com o nosso conhecimento. Muito bem. Bom, professor, a gente foca a maior parte do tempo em greening, né? É a doença mais perigosa da citricultura, que causa os maiores prejuízos, né? Uma doença sem cura, mas a citricultura é talvez a cultura que mais tenha pragas e doenças concomitantemente, né? O ácaro da falsa ferrugem é uma delas, e ele está associado a altas temperaturas e elevada umidade. Então, assim, nós estamos, não sei se é o momento ideal, mas um desses momentos para a proliferação pelos pomares. Eu queria que você falasse sobre esse comportamento aí do ácaro, o clima, o que ele envolve nisso. Concordo com você, Rodrigo. A citricultura tem inúmeras pragas, doenças. Importante, eu sempre ressalto que o ácaro da falsa ferrugem, né, é uma praga-chave da citricultura. Né? Ela é uma praga que ocorre todos os anos, né? Então é de importância também. E claro que esse período, né, que vai de dezembro até meados do ano, né, até junho, julho, você tem um período que a gente tem a maior incidência, principalmente no nosso parque citrícola, né? São Paulo, Minas Gerais, então a região, nessa época, o clima muito favorável. Tem bastante chuva, né? Chuva, a umidade relativa alta, favorece bastante. Temperatura alta. Professor, e quais que são os principais prejuízos causados por esse ácaro? O que ele impacta? Sim, Rodrigo, basicamente a gente pode dividir os prejuízos ou os danos em quantitativos e qualitativos. Vamos lá. Começando pelos qualitativos. Esse ácaro ele provoca sintomas na casca dos frutos e folhas, né? Como o nome sugere, nos frutos surgem sintomas, uma coloração enegrecida, ferrugínea, como o pessoal chama aí no campo, né? Por isso que lembra o nome, ferrugem, né? E esse escurecimento do fruto, ele muitas vezes inviabiliza a comercialização, né? Ele não vai para o mercado. Mesmo que sejam sintomas ali que não provoquem muitos danos do ponto de vista, ou prejuízo do ponto de vista quantitativo, mas atrapalha a estética do... Basicamente, em resumo, a estética, a aparência. Sim. E também os quantitativos são muito importantes também, porque você tem redução comprovada do tamanho do fruto, você tem redução
do volume de suco produzido, pode chegar até uma redução de até 30% do volume, bastante coisa. E tem um ponto importante também que o pessoal às vezes esquece, que a ácaro da ferrugem pode causar queda de frutos também. Ia perguntar isso. Se essas lesões forem perto de pendúnculo, é por aí? Por aí. E no próprio fruto, né? Como a alimentação do ácaro provoca uma emissão de etileno em excesso, né? Só fazendo um parênteses, né? Tá. Etileno é um hormônio vegetal que é responsável pelo amadurecimento dos frutos. Tem outras funções também, mas uma função muito ligada ao etileno é o amadurecimento. Então, esse fruto com a ferrugem, ele amadurece um pouco mais rápido e pode cair, né? Pode ocorrer uma queda precoce, Tá bom. que pode chegar em algumas situações até 20%. Né? Não é comum, vai de 5% até 20%. Mas mesmo assim é muito alta, né? É considerável. Tem queda de folhas, né? Redução da fotossíntese. Então, um ácaro que causa um problema considerável na citricultura. Tanto que é uma praga-chave, né? Interessante. E como é que ocorre a dispersão desse ácaro aí pelos pomares, professor? A dispersão ocorre por vários caminhos, ou várias formas, né? Mas a principal, sem dúvida, é pelo vento. Esse ácaro se dispersa muito bem pelo vento. Ele aproveita correntes de vento, né? Ele utiliza muito bem para ser levado de uma planta para outra, de uma área para outra. Ele pode ser levado por animais, pássaros, insetos que vão ali na área, pessoas, né? O próprio colhedor, pessoas que estão transitando ali na área, veículos, né? Trator, ele pode sim se aproveitar e levar. E até pelo próprio caminhamento dele. Só que é um ácaro que ele caminha muito pouco, ele é um ácaro muito pequenininho. E eu perguntar o tamanho dele. Ele é um ácaro que a fêmea, em torno de 0,15 a 0,17 milímetros de comprimento. É extremamente pequeno. É minúsculo. Tanto que ele pertence a um grupo chamado dos microácaros. Tá. Os ácaros já são pequenos. Esses conseguem ser menores ainda, são os microácaros. Menor que pequeno. Pra você ter uma ideia, eles caminham aí em torno de 10 a 15 milímetros por minuto, coisa mínima. Tá, então essa não seria uma forma... A forma principal realmente é o vento, né? Ele vai muito, se dispersa muito bem pelo vento. E nesse sentido, por exemplo, uma quebra-vento, cerca-viva, quebra-vento, podem ajudar? Sem dúvida. As chamadas barreiras, né? As cercas vivas, quebra-vento, a dispersão do ácaro pelo vento acaba sendo um pouco menor, reduzida, né? Ela serve como barreira, né? Você tem ali um controle melhor da população daquele talhão, né? Quando você tem talhões muito grandes, sem essas barreiras, a dispersão é muito mais rápida, né? As correntes de vento, o ácaro utiliza muito bem essas correntes de vento. Um ponto bem interessante é que o ácaro, quando ele percebe que você tem correntes de vento acima de 15 km por hora, né, ele vai para as partes as extremidades da planta, parte mais alta, ou ali perto do fruto mesmo, onde tem vento passando mais fácil. E ali ele se aproveita do vento e vai ser levado para outra área, né? Então a barreira ali vai ajudar, de certa forma, a reduzir essa dispersão. Muito bem, então nós temos um ácaro aí menos que milimétrico, mas com poder de causar impactos tanto para o produtor que produz fruta de mesa, porque a aparência vai ser comprometida, né? Assim como o produtor que vende sua laranja para a indústria, porque nós podemos ter até uma redução que pode chegar até 30% no suco, tá? E com um problema de queda que estaria associado. Arthur, existe alguma variedade de citros que estaria imune ou não? Rodrigo, todas as variedades cítricas podem ser atacadas pelo ácaro da falsa ferrugem, tá? Então, desde limão, lima ácida, lima, tangerina, mexerica, murcote, todas elas são afetadas pelo ácaro da falsa ferrugem. Então, não tem uma variedade que seja imune ao ácaro da falsa ferrugem. Tá bom.
E essa praga, ela é exclusiva ao citricultor de São Paulo? Porque eu ou não? Ela ocorre em outros Diferente partes, de outras doenças, por exemplo, o green, você tem mais efeito na região mais central do cinturão citrícola. O ácaro da falsa ferrugem, ele vai de norte a sul. Onde tem laranja no Brasil, o ácaro da falsa ferrugem está presente. E no mundo também, ele é um ácaro com uma distribuição cosmopolita. Então, onde tem citros no mundo, esse ácaro está presente, seja na Ásia, na África, na Europa, nas Américas, até na Oceania tem relato do ácaro. É um problema global. É um problema global. E você que está no campo, sempre ouvindo as dores, as preocupações, os anseios dos citricultores, o que você tem de percepção aí no campo? Sim, Rodrigo, é muito comum, assim, né? É uma praga-chave, assim como o professor Daniel comentou, né? Então, todo ano tem relato da doença. Se o produtor não fizer o dever de casa, ele vai ter problemas, tá? Então, a gente costuma dizer assim, que o ácaro da falsa ferrugem, ele é o terror dos mercadistas, né? Então, eles são os que comercializam os frutos in natura, né? Os produtores que comercializam os frutos in natura, eles têm que ter um rigor elevadíssimo, porque não pode ter mancha no fruto, né? E aqui, o que a gente observa também, assim, até indo um pouquinho além, mas depois a gente entra em mais detalhes, mas problemas de aplicação de produto no campo, falhas de, por exemplo, regulagem de atomizadores, aparece a ferrugem, tá? Além de você observar outras pragas, como é o caso do green, é muito comum você observar ninfas do psilídeo em áreas que tem falhas de controle. Só que eu já fui em áreas que você observa ninfas do psilídeo e você observa manchas de ferrugem também, tá? Então, o sintoma típico no fruto, na folha, em áreas onde tem falhas, né, de controle, aparece, tá? Fica evidente. Fica muito evidente, exato. Tá. E sendo esse uma praga menos que milimétrica, como é que faz o monitoramento? Exato. Qual que é a hora? Como é que descobre? Como é que é isso aí? Rodrigo, é o seguinte, a gente brinca, né, até quando a gente faz os treinamentos com as equipes de inspeção, que é muito difícil achar o ácaro da leprose, né? Muito difícil achar no campo, porque ele fica escondido. E o ácaro da leprose, ele tem 0,3 milímetros. Tá. E o professor Daniel comentou aqui, o ácaro da ferrugem tem 0,15, é o dobro. 0,16, exato. 2 vezes mais difícil. E 2 vezes mais difícil. Só que ele tem a vantagem de, em muitos casos, estar presente em mais quantidades. Então, às vezes, facilita um pouco a visualização. Mas o treinamento de inspetores é primordial para você ter um ótimo monitoramento desse ácaro, tá? Então, os treinamentos, né, a equipe do Fundecitrus ir nas fazendas é muito importante para mostrar para os inspetores o que é o ácaro e como identificar o ácaro. E a gente fala o seguinte, quando tem um inspetor que está começando, né, no trabalho de inspeção, a gente até recomenda, depois da parte teórica, ande com um inspetor mais experiente com um tempo, até adquirir a experiência real, treinar o olho para conseguir identificar o ácaro no campo. Mas como que identifica propriamente? O ácaro, ele tem, né, ele ataca principalmente, né, ele pode aparecer em ramos, em folhas e em frutos, tá? Mais em frutos, depois em folhas, né, e por último em ramos. O professor Daniel pode até me corrigir. Mas a inspeção, né, a recomendação para a inspeção é buscar frutos, tá? E se não tiver frutos verdes, e se não tiver os frutos, buscar folhas. Então, assim, dentro da inspeção de pragas convencional, determinei aquela planta que eu vou avaliar, eu devo escolher 4 frutos ali da parte mediana da planta. Geralmente o pessoal escolhe um em cada ponto cardial. Perfeito. E aí faz 2 visadas nesse fruto. Em qual local ele vai olhar no fruto, né? A gente sabe que o ácaro da falsa ferrugem, ele não gosta de luminosidade, não gosta do sol. Então, e também não gosta muito da sombra. Então a gente fala assim, é na área de transição do sol com a sombra. Aquela faixa do fruto que não é nem muito sol e nem muito sombra, é o local que tem maior chance de encontrar o ácaro da falsa ferrugem. E aí o inspetor deve fazer de 2 a 3 visadas, né, com a lupa de 10 vezes de aumento, olhando nesse ponto aí, né, onde tem maior probabilidade de encontrar o ácaro. Agora, não tem fruto? Mas ele não vai ver o ácaro, ele vai ver o sintoma ali na fruta, é isso? Não, ele vai ver o ácaro. Vai, porque com 10 vezes vai. Consegue ver, consegue enxergar. Vai enxergar meio, né? Bem pequenininho ali, mas ele consegue enxergar. Inclusive,
dependendo do produtor, né, é estimado o número de ácaros por centímetro quadrado. Então, assim, na lupa, ela vai ter a base dela de 1 centímetro por 1 centímetro. Aí o inspetor conta quantos ácaros da valsa ferrugem que tem ali. Ele tem uma ideia do quanto ele está sendo atacado. Isso, aí dependendo do número que ele encontrar, você vai ter as infestações baixa, média e alta. Se for para a indústria, o produtor vai entrar com o controle quando tiver uma infestação média, alta. Se for para mercado, ele é mais rígido. Aí ele tem que considerar a infestação baixa, entendeu? E aqui que a gente já ia entrar nessa questão da aplicação do acaricida. O que a gente pode falar para o citricultor sobre a aplicação? Sobre produto, sobre qualidade, enfim? Olha, né, além da inspeção, como já comentado, não adianta nada ele ter uma ótima inspeção e saber o que está acontecendo no campo se ele tiver um atomizador desregulado, com filtro entupido, com pontas, né, que não estão funcionando bem, tá? Então, assim, ele tem que garantir uma ótima cobertura na planta, tanto na parte externa quanto na parte interna. Então, o produtor que está acostumado a fazer muitas aplicações para controlar o psilídeo, com volume ali de, no mínimo, 40 ml por metro cúbico de copa, esse volume não é suficiente para o ácaro da falsa ferrugem. A gente costuma dizer assim, o volume tem que ser um pouco mais alto, um volume semelhante ao que é realizado para a pinta preta, que vai de 75 até 100 ml por metro cúbico de copa. Então, ele tem que jogar um pouco mais de calda ali, né, durante a pulverização para conseguir ter um controle efetivo do ácaro da falsa ferrugem. Pergunta totalmente de leigo, se for o caso, a gente até corta aqui. Tem que também fazer rotação? Você pode selecionar populações resistentes? Pode, com certeza pode. Isso serve para qualquer praga, não é só psilídeo. É o princípio básico de manejo integrado de pragas, é você fazer rotações de modos de ação. Todo organismo vai ter uma variabilidade genética e permite a seleção, né, de indivíduos existentes, tá? Então, isso é primordial também, tá? Vamos lá. Professor, ainda falando sobre o manejo, no seu entendimento, quais pontos que o citricultor deve prestar mais atenção durante o manejo do ácaro da falsa ferrugem? Sim, Rodrigo, só aproveitando os comentários do Arthur, né? Achei muito interessante. Realmente esse ácaro ele é praga pelo número, pela densidade. As populações geralmente são muito altas. E é o dano a gente chama dano direto, né? Devido à alimentação do ácaro mesmo. O ácaro da leprose, o psilídeo é um dano indireto, que vai provocar uma doença, algo assim. Esse ácaro não, é o número, por exemplo. Dependendo da infestação, você pode contar 300 ácaros em 1 centímetro quadrado. Pode chegar. Uma colônia ali. Uma colônia gigante. O nível de dano econômico que a gente é conhecido para esse ácaro, acima de 70 ácaros por centímetro quadrado, ele já está assim num nível absurdo, já está causando dano. Então a gente tem que manter essa população sempre abaixo, né? Estamos falando aí de 20 ácaros por centímetro quadrado para menos, né? 30 já está muito alto também, porque você tem a gente não consegue, rapidamente, uma semana, ele pode passar de 30 para 60, 120, muito rápido, por aí vai. A população, a densidade é muito alta. Aí, voltando à pergunta, né, com relação ao manejo, né, assim, eu gostaria de reforçar 3 pontos básicos, muito do que o Arthur comentou. Primeiro, monitoramento, observação no campo, né? Embora a gente saiba que esse período agora é o mais favorável, ele é um ácaro que ocorre o ano inteiro, ele está presente o ano todo, né? Essa época agora, realmente, as populações explodem, mas se o citricultor começar agora, talvez ele já tenha algum prejuízo. Então, conforme os frutos vão se desenvolvendo, você já tem que começar, na verdade, o ano inteiro. Os frutos em desenvolvimento, você vai melhorar, apertar ainda mais esse monitoramento. Esse é um ponto. Tá. O outro ponto, o Arthur comentou bem, a parte de aplicação. A gente vê muita falha de aplicação no controle desse ácaro. Demais, né? Cobertura inadequada, né? Então, monitoramento, tecnologia de aplicação e produtos eficientes, né? Você tem aí vários produtos que são recomendados, né? Mas o pessoal usa muito enxofre, principalmente abamectina, que tem variação entre eles em termos de qualidade. Perfeito. Então, do meu ponto de vista, monitoramento para manter as populações baixas. Tá.
produtos eficientes e comprovadamente de boa qualidade, e a parte de aplicação que o Arthur comentou Qualidade muito bem. nessa. Esses três, é o triângulo que eu chamo aí de sucesso. Um pilar mesmo, um pilar, de básico aí para eficácia, né? Agora, existe um calendário previamente ou não? Essas aplicações vão ocorrer a partir do monitoramento? Sempre a partir do monitoramento. Até mais um gancho que o Arthur comentou sobre a questão do manejo integrado. Assim como a rotação é um princípio básico, monitoramento de pragas, principalmente dessas que provocam dano direto. Tá. Essas são as melhores de você, entre aspas, fazer o monitoramento, né? Porque você tem ali uma relação direta entre o número de ácaros e o dano que causa. Então, quando você vai fazendo o monitoramento, o nível que você já sabe que pode provocar prejuízo, você entra com o controle. Esse é o ideal, principalmente para essa praga. Não adianta fazer uma janela fixa aí. Essa praga não vai fazer o menor sentido, porque o dano dele é direto. Se não tiver o ácaro, não vai ter. Tá bom. E o controle preventivo, também não. Os produtos geralmente têm baixo residual, não vai fazer muito. Monitorou, identificou, aplicou. Esse geralmente é o que eu considero 3 pontos muito importantes. E a utilização, é verdade que a utilização excessiva de fungicidas pode dificultar o manejo? E por quê? Sim. Então, pode, sem dúvida, né? Embora a gente não tenha assim, muitos trabalhos de pesquisa, mas a gente sabe que fungos são importantes inimigos naturais do ácaro da falsa ferrugem. Um destaque, por exemplo, para Hirsutella thompsoni, que ocorre naturalmente no campo. É um fungo que ocorre naturalmente. Quando você tem aplicações de maneira exagerada, em excesso, alguns fungicidas, a base pode ser cobre, alguns outros fungicidas, você elimina esses inimigos naturais, que são importantes para o controle natural do ácaro, né? E pode ter algum outro efeito também, assim, de ressurgência, de efeito hormese, que a gente não sabe bem, isso não é comprovado. Mas esse efeito na população de fungos, isso é evidente. No lugar que você tem aplicações de maneira exagerada para controle de cancro cítrico, outras coletótricos e outras doenças, você tem uma dificuldade muito grande para controlar a ácaro da falsa ferrugem. Alternária, por exemplo, o pessoal aplica muito fungicida, dificílimo controle do ácaro da ferrugem, porque você tem esse desequilíbrio, né? Por exemplo, você pega ácaro da leprose, desfoliadores, outros ácaros, insetos, são importantes inimigos naturais. Particularmente do ácaro da falsa ferrugem, são fungos. Né? Se você elimina esses fungos, você perde um combatente aí no campo. Justamente, você perde um aliado, né? Claro que a gente não vai deixar de usar os produtos que são importantes para controlar. Claro. Mas tem que ser de maneira, né? Acho que a palavra-chave é equilíbrio. Isso aí. Você foi muito claro na sua colocação. Eu queria saber, de um tempo para cá a gente vem falando muito de poda, né? As podas estão no circuito aí da citricultura. Se essas podas de uniformização no pomar, se elas podem ajudar no manejo? Ajudam bastante. Por quê? 2 aspectos, né? O primeiro, como puxando mais um gancho do o Arthur comentou, esse ácaro, embora ele fique na parte mais externa da planta, ele não gosta daquela exposição direta do sol. Ele foge. Aquele lado do fruto que está exposto diretamente para o sol, não é a praia dele. Não é praia. Ele procura sombras, locais um pouco mais protegidos. Então, se você faz uma poda de uniformização, você acaba aumentando um pouco a exposição solar. Então você tem mais áreas de sol. Justamente. Então você desfavorece a planta, né, o hospedeiro do ácaro. E o outro ponto é a questão da aplicação, né? Uma cobertura, como o próprio Arthur comentou, a cobertura, quando você faz uma aplicação, aquela cobertura você tem muito melhor. A planta está uniformizada, tamanho, altura, padrão, né? Quando a planta não está bem, não tem um sistema de poda muito bom, muito definido, você tem escapes, é difícil de controlar, o ácaro fica ali, a gente chama de escape, né? Depois você tem uma infestação logo na sequência. Então, pelo menos esses 2 aspectos. Aumentar a exposição solar e melhorar a questão da aplicação. Ô Arthur, você tem visto a poda por aí? O pessoal faz
as podas? Como é que você analisa? Olha, Rodrigo, a poda, o pessoal geralmente, a gente sabe que a poda em citricultura demanda ainda muito conhecimento, tá? Então a gente tem que ter muito trabalho ainda para ser feito, muito trabalho, né, para ser estudado, para que a gente tenha algumas respostas. O pessoal usa mais a poda pensando em muitas vezes em greening para melhorar inclusive a tecnologia de aplicação. Por outro lado, gera brotação, né? Exato, aí você tem esse lado que você tem que cuidar melhor, porque você abre essa margem de, né, essa falha aí de muitas vezes pode dificultar o controle do psilídeo, vamos dizer assim, né? Mas especificamente para o ácaro, eu nunca ouvi falar assim, produtor, né, relatando que eu estou fazendo a poda para melhorar a ferrugem. Faria por outra razão e a reboque leva essa vantagem. Isso, exato. A não ser que tenha o caso que eu comentei lá, do produtor que estava com as plantas muito grandes, tinha um monte de psilídeo na copa e tinha um monte de ferrugem. Esse caso, o produtor podou, melhorou o controle do psilídeo e melhorou o controle da ferrugem. 2 em 1. 2 em 1, Tá exato. Bom. Professor, além dos controles químicos aí, nós temos outras formas de controle? Você estava falando do inimigo natural, os fungos. Tem controle biológico envolvido? Como é que está essa coisa mais, vamos chamar de um manejo aí até mais sustentável em relação ao ácaro da falsa ferrugem? Um ponto bastante interessante, Rodrigo, essa questão. A gente sabe que hoje, né, o controle do ácaro ainda está muito pautado em produtos químicos. Como eu comentei, vários produtos, mas predomina o uso de enxofre e abamectina. Porém, a gente vê, desde a década de 70, 80, na Flórida, por exemplo, o uso de fungos entomopatogênicos para controle do ácaro da falsa ferrugem. Né? E hoje em dia nós temos, né, alguns trabalhos de pesquisa, hoje já tem uso, inclusive, prático, né? Na laranja eu não sei como, está assim, um pouco mais devagar, mas em limão tem um uso muito interessante, né? Porque é uma praga que ataca bastante limas, né? Limões. Então o pessoal tem trabalhado com fungos, né? Eu tenho visto, a gente tem feito trabalho com o próprio Hirstutella thompsoni, que ocorre naturalmente, um inimigo natural. Hoje você pode comprar, né? Tem produtor que até produz na própria fazenda, né? Isso está bem utilizado já. E é um fungo, né? Entomopatogênico, controle biológico, né? Perfeito. E alguns outros produtos naturais, né? Também pode ser usado. Quais são? Você tem aí produtos à base de NIM, você tem a base de... A base de? Desculpa. A base de NIM, tá. NIM, que é uma planta, né? E você tem produtos à base de oximatrina, né? Que é extraído de uma outra planta também. Está bem interessante o uso, que seria uma outra forma diferente do que o pessoal está sendo... Complementar, né? Seriam formas complementares? Complementares, associadas, né? Que ajudam, tá né? Bom. E pode reduzir um pouco as aplicações de produtos químicos, né? Tem na literatura, tem trabalhos com ácaros predadores, até insetos predadores, mas hoje na prática nós não temos visto muito. Os fungos, né? Só voltando, Hirstutella thompsoni, o próprio Isaria, importante mencionar também, que tem trabalhos, né, com Isaria, Cordyceps, né, era Isaria, agora é Cordyceps javanica, e até alguns trabalhos com Bovéria baciana, que mostram um controle interessante. Eu mesmo já fiz trabalhos com Hirstutella, né, vi resultados muito bons, assim, de campo, né, comparado praticamente aos químicos, né. Então, assim, o que foi feito no passado era uma coisa. Hoje a gente teve uma melhoria muito grande dos produtos biológicos, formulações. Então, o pessoal às vezes pensa que no passado não deu certo por causa do fungo, mas não era, né? O fungo ele é patogênico. Não tinha uma formulação muito boa. Perfeito. Agora hoje você tem um formulado, você tem vai evoluindo, sofisticando. Você tem o produtor tem uma noção melhor do momento de aplicar, né? Eu particularmente tenho gostado muito dos trabalhos principalmente com fungos. Falando em trabalhos, você coordena, a gente falou lá, o Acarolab, na Unesp, em Jaboticabal. Como é que estão os trabalhos lá? Muito interessante, Rodrigo. A gente, assim, nos últimos, vamos colocar aí, 7, 8 anos, a gente focou bastante, né, num ácaro, muito parecido com o ácaro da falsa ferrugem. Ia perguntar isso daí, que o pessoal tem... Porque como a gente já tem um conhecimento, embora pequeno, mas já assim suficiente em relação ao ácaro da falsa ferrugem para em termos práticos, né, para manejo. A gente
tem monitorado mais, né, uma outra espécie muito similar ao ácaro da falsa ferrugem, que é o conhecido como ácaro marrom da falsa ferrugem. Tá. Ele provoca sintomas idênticos, né? Mas é outro ácaro. Outro ácaro, outra espécie, né? O ácaro da falsa ferrugem é o Phyllocoптruta oleívora. O ácaro marrom da falsa ferrugem é o Tegolophus bruneus. É outra da mesma família, mas até de outro gênero. Mas no campo, praticamente impossível separar um do outro. Ele muda a cor muito pouco, exige um treinamento muito grande para poder separar os dois, né? Então a gente tem, nos últimos anos, focado um pouco mais nesse ácaro, porque existiam muitas dúvidas, né? Então a gente fez um levantamento durante praticamente 7 anos em todo o cinturão citrícola, sul de Minas, sudoeste, procurando os dois, ácaro da falsa ferrugem e o ácaro Marrom da falsa verificando. Esse ácaro marrom da falsa ferrugem, né, ele foi encontrado não faz muito tempo, final da década de 90, né? O da ferrugem está há muito mais tempo no Brasil, né? O ácaro marrom, vamos chamar de marrom para facilitar, só ocorre no Brasil até o momento, né? Em São Paulo, foi relatado em São Paulo, Rio Grande do Sul e no Amazonas. Mas em tese, se está no Amazonas, pode ser que esteja em tudo. Justamente. Então tinha muita especulação, né, sobre a ocorrência. Ele foi, na década de 90, foi encontrado em laranja e em tangerina. Os nossos levantamentos são mais recentes, começou há 7 anos atrás, 2016, mais ou menos. A gente procurou em laranja esse ácaro no cinturão citrícola inteiro e não foi encontrado. Isso é uma boa notícia. O ácaro marrom não foi encontrado em laranja doce. Nós encontramos em infestações altas em lima ácida Tahiti, principalmente aqui na região de Urupês, Fernando Prestes, Monte Alto, Jabuticabal, Itajubi. Essa região tem uma ocorrência interessante, né, alta, né, do ácaro marrom. Em outras regiões nós não encontramos, sul de Minas não foi encontrado. Então é uma novidade que nós temos aí mais recente. Em termos de prejuízos, seriam os mesmos. Em termos de sintomas, prejuízos, impacto, produziria a mesma coisa. Muito parecido, os sintomas também são praticamente impossíveis de você separar um do outro, né? Ela provoca aquela coloração escura da casca. Se for limões ou limas, um prateado, deixa a casca com uma cor um pouco prateada, mas assim, muito parecido, tanto que o próprio nome, né? O ácaro marrom da ferrugem dos citros. Então, essa é uma novidade que nós temos aí, assim. Você escuta falando isso daí? Não. Ainda tá bem concentrado no... Tá bem concentrado, Eu em numa região específica. Exato. Talvez o Sérgio, que trabalha na região lá, onde o professor Daniel encontrou os ácaros, talvez ele escute mais dos produtores de limão da região. Exato. Tem forma específica de controle? Muda? O controle tem sido feito exatamente igual ao ácaro, até porque o produtor nem consegue muitas vezes diferenciar, né? No campo exige realmente uma prática, então o controle tem sido feito igual, mas nós não temos muitas informações. Como são espécies diferentes, certamente exige um manejo talvez um pouco diferente, mas na prática tem sido feito igual e aparentemente o resultado tem sido igual, né? Embora a gente tenha visto também nesses trabalhos que o ácaro marrom ele tem uma sensibilidade um pouquinho menor à abamectina, mas nada que chame muita atenção, um pouco menos sensível à abamectina. Enxofre igual, né? E outro ponto bastante curioso também, Rodrigo, que a gente viu nos trabalhos, que sempre na planta que a gente encontrou o ácaro marrom, não encontrava ferrugem. Se tem um, não tem o outro. Vice-versa, um exclui o outro. Embora no laboratório a gente colocou eles para conviver, sobreviver junto e meio que foi igual. Mas no campo, curiosamente, nós não encontramos. Sempre um ou outro. Tem o mesmo tamanho? Exatamente o mesmo tamanho, ciclo biológico exatamente igual, mesma duração, né, aproximadamente 7 dias. Né? Então, o ácaro que a gente concentrou mais. Como havia muitas dúvidas, assim, a boa notícia é que em laranja nós não vimos grandes infestações, na verdade não encontramos nada, a não ser em pomar assim, abandonado, né, que
Não tem muito jeito. Agora a área comercial, Sim. recebemos de amostras, coletamos em todo o parque citrícola e não encontramos. Por hora não é uma ameaça. Não. Vamos para as considerações finais. Eu até vou te pedir, eu vi que vocês falaram sobre a questão da qualidade da pulverização. Eu estava falando isso daí, sempre foi um assunto importante no green, né? Você tem resistência, mas não é só resistência, você tem qualidade, você tem outras coisas. Fazer auditoria dessas, como você estava dizendo, encontrou a ninfa e encontrou a ferrugem no fruto ali, né? Então, eu queria as considerações finais. Você que é um agrônomo que está na área de transferência de tecnologia, que leva conhecimento para o citricultor, o seu recado para o citricultor. Claro, claro. Bom, o recado final é que o ácaro da falsa ferrugem ele não pode ser negligenciado, né? Todas essas etapas de manejo básicos de praga precisam ser consideradas, incluindo essa parte, tecnologia de aplicação, inspeção, utilização de produtos adequados. E uma coisa que vale a pena ressaltar também, falando de ácaro da falsa ferrugem, é que o ciclo dele é curto, assim como o professor Daniel falou. Para comparação, o ciclo do psilídeo demora 15 dias de ovo adulto. O ácaro da falsa ferrugem pode chegar a 7 dias o ciclo de ovo adulto. Então, se você tem uma inspeção que ela não é muito bem feita no pomar, e se o produtor faz a inspeção a cada 15 dias, então ele vai ficar descoberto. Ou se ele errar, ou se ele não entra com 15 dias e faz a inspeção depois de 30 dias, quantos ciclos do ácaro ele já não vai ter no pomar? Então, essa é a grande dificuldade do manejo do ácaro da falsa ferrugem, né? É muito rápido o ciclo. Se você errou, né, você pode ter muitos problemas para frente. Tá? Então, acho que essa é a mensagem principal. Professor, o que você tem a dizer aí para os nossos citricultores de São Paulo e Minas Gerais? Isso aí, Rodrigo. Eu vou até falar para a câmera. Vai lá. Para reforçar, na verdade, eu quero reforçar o tripé. Na minha opinião, para o manejo adequado do ácaro da falsa ferrugem, o monitoramento, as inspeções frequentes, como o Arthur bem colocou, né, para você entrar no time exato, né? Não, se você deixar a população aumentar, não tem milagre. Você vai ter prejuízo, vai afetar a aparência, pode ter queda de fruto, enfim, monitoramento, qualidade dos produtos, né? Ver a qualidade do enxofre que está usando, a abamectina, né? Se for usar um produto biológico, também é importante ver a qualidade, né? Não é porque é biológico, né? Precisa saber, né? A procedência, a qualidade e a tecnologia de aplicação, né? Cobertura, né? Dependendo da região que o citricultor está, às vezes tem locais aí que o pessoal está altitude muito elevada, que tem muito vento, então tem que ficar atento. Esses 3 pontos aí, mais o restante do manejo ali, claro que pode influenciar, mas focando no ácaro da falsa ferrugem é isso: monitoramento, populações baixas, qualidade dos produtos e a qualidade da aplicação. Mais claro, impossível. Eu digo a vocês que o recado foi dado. Recado dado por todos aqui. Eu quero agradecer a presença do professor Daniel, que carinhosamente veio de Jaboticabal até aqui no Fundecidos para participar do programa, para estar aqui com a gente. Muito obrigado, né? Então leve o nosso abraço também para a Unesp. E Arthur, obrigado pela presença, pelo trabalho excelente que vocês fazem no campo, de levar informação para o citricultor. Hoje a gente fica por aqui. A gente lembra que você pode acompanhar o nosso podcast também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundeciclos Podcast. Curta e compartilha sempre aqui pelo YouTube. Você pode se inscrever no canal, clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. O mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também a comunicação do Fundeciclos nas nossas redes sociais para você ficar sempre muito bem informado. A gente se vê na próxima. Até mais!